Olá, esse é o terceiro episódio do SonoCast, onde teremos a oportunidade de falar sobre o nosso evento que ocorrerá agora em maio de 2026. Eu sou Alexandre Pinto de Azevedo. E eu sou Andréa Toscanini, ambos somos médicos do sono e membros da comissão organizadora do 23º Congresso Paulista de Medicina do Sono. E vamos discutir o tema central do nosso evento e o desenrolar de todos os temas que ocorrerão ao longo do nosso congresso. O tema central é sono e saúde, uma conexão que move a vida. E essa discussão sobre sono, saúde e a sua relação, de fato, é pouco explorada na nossa formação médica, assim como em outras profissões da área de saúde. E aí discutiremos sobre esse tema, né, Andréia? Exatamente. E eu, particularmente, eu não gosto muito de dividir o sono do estar acordado, que é o que a gente fala da vigília, porque eu acho que é uma coisa única, uma continuidade, são 24 horas. E tudo que a gente aprende na faculdade é, entre aspas, uma medicina da vigília. A gente pouco sabe como que o nosso organismo se comporta fisiologicamente durante o sono. E é tão importante esse mecanismo e essa fisiologia noturna para uma adequada vigília e para uma boa fisiologia diurna. Então, na nossa prática, a gente consegue perceber alguns sinais de mau funcionamento noturno quando a gente faz exames diurnos. Por exemplo, um mapa. Um mapa onde a gente não vê o descenso, por exemplo, noturno da frequência cardíaca, da pressão arterial, a gente percebe que, poxa, existe algo acontecendo nesse sono para que eu não consiga ter aquele alvo fisiológico. E no dia seguinte eu vou ter uma repercussão. E é muito interessante também quando a gente pensa, por exemplo, que o sono não é simplesmente um momento de descanso, né? O sono não é um momento, eu vou ter uma boa restauração, o meu organismo está relaxado. O sono não é isso. O sono é um estado fisiológico de intensa ativação em determinadas áreas que precisam estar ativas durante o sono. Inclusive, o nosso congresso ele vai intercalar mesas em que discutiremos temas mais profundos para quem já tem intimidade com a medicina do sono e também temas que serão introdutórios para quem está querendo conhecer a respeito do sono. Nessa relação entre sono e saúde, uma das mesas discutirá exatamente como abordar o sono no seu consultório, ou seja, para um não especialista em sono, e que discutiremos como fazer a anamnese, a discussão, que perguntas são essenciais para a investigação do sono do seu paciente. Discutiremos como interpretar uma polissonografia. Você não especialista, pedir uma polissonografia para entender o sono do seu paciente, como você deve fazer essa interpretação, a relação entre sono e dor, e como essa relação, que na verdade ela é bidirecional, se estabelece, e discutiremos, inevitavelmente, o impacto sobre a saúde. A verdade é que quando a gente entende sobre sono e toda completa sensação de bem-estar físico, social e mental, isso também está intimamente relacionado no conceito de saúde geral, isso também está relacionado à integridade do sono. Fazer dormir não é simplesmente apagar, sedar, fechar os olhos. Fazer dormir é incluir todas as funções que o sono promove, incluindo a restauração física e mental. E se esse sono ele não está adequadamente organizado, seja em tempo, continuidade, no período em que ele deve acontecer, na oportunidade em que o sono deve caber, esse sono não cumprirá as suas funções e repercutirá durante o dia e nas funções fisiológicas durante o dia, que vai repercutir independente da especialidade médica ou do profissional de saúde geral. Então, sobre metabolismo, sobre percepção de dor, sobre ciclos hormonais, sobre regularidade alimentar, isso tudo será impactado sobre um sono restaurador ou não, funcional ou não. E tem um dado muito interessante que esse ano, pela primeira vez, a gente tem uma bela estatística nacional sobre insônia e privação de sono. Então, dados objetivos do Vigitel, que é um estudo que o Ministério da Saúde faz anualmente. Em 2024 foi inserida uma pergunta sobre o sono, sobre sintomas de insônia e tempo total de sono. Então, de fato, a gente viu que alguns estados do Brasil
Mulheres, principalmente, são a população que dorme menos, 30 a 45% de todos os participantes com queixa ou de privação de sono ou de sintomas de insônia. E aí vem uma questão muito interessante, independente da sua atuação como médico ou como não médico, passa pelo teu consultório 1/3, no mínimo, de pacientes com queixa de sono, que muitas vezes a gente não percebe. É muito fácil quando o paciente objetivamente fala, eu tô com sono, ou eu não dormi. Mas tem outros sinais que são indiretos que muitas vezes a gente deixa passar. Por exemplo, um paciente que tem uma cefaleia recorrente pode estar diretamente relacionado libido, ou uma alteração de humor, ou dificuldade de perder peso. Então, às vezes, o paciente trará um sintoma que é relacionado à sua área de atuação, mas que você pode acender um questionamento sobre: será que o sono dele está impactando sobre isso? E aí a grande questão é, na sua área, por exemplo, vamos pensar um paciente que entra no consultório do endocrinologista falando que ele está se sentindo cansado, sonolento, com dificuldade de emagrecer e com baixa libido. A gente tem uma tendência a falar, bom, vamos estudar tireoide, por exemplo, vamos ver como é que está o perfil hormonal. Mas em termos de prevalência, a prevalência de um hipotireoidismo é 10 vezes menor que a prevalência, por exemplo, de uma apneia do sono. E 15 vezes menor do que a prevalência de uma privação de sono. Então, antes da gente investigar, até mesmo da nossa própria área, entender e compreender o que no sono pode estar relacionado com essa queixa é fundamental, porque a prevalência é muito alta, né? A Andrea citou aqui a palavra privação de sono. A gente precisa entender que a privação de sono, usualmente, ela é deliberada. Ela tem relação com a negligência que a pessoa tem sobre o próprio sono, no sentido de tempo total de sono. Na medicina do sono tem um nome bonito, chamado síndrome do sono insuficiente e suas repercussões diurnas. Mas na prática é o quanto o paciente negligencia o tempo que ele precisaria de sono. E na maioria das vezes, como a Andrea antecipou, ele não percebe as suas consequências durante o dia. Mas há inúmeras e às vezes aparentemente sutis, como a fadiga, uma irritabilidade, por exemplo, mas que fazem parte e incomodam esse paciente, fazem parte do seu dia a dia e o incomodam. Então, abordar e entender quais são possíveis sintomas durante o dia. Por exemplo, a Andrea citou o monitoramento ambulatorial de pressão arterial, o mapa 24 horas. Você, cardiologista ou clínico geral, que pede o mapa e percebe lá que não há um descenso noturno, ou aparentemente durante o dia a pressão arterial está estabilizada e à noite aparecem aquelas linhas vermelhinhas do monitoramento, uma das principais questões que você precisa fazer é possível que esse paciente tenha apneia do sono, que é um dos fatores moduladores da pressão arterial. Então, esse é um ponto que a gente olha aquele mapa 24 horas e pode supor a possibilidade que o paciente tenha uma apneia do sono. Inclusive, Andrea, uma das mesas em que você fará parte como palestrante é a medicina circadiana. E poucas pessoas têm ainda menos intimidade com o que é a medicina circadiana. A medicina circadiana, ela vem da ideia da gente de fato entender o alinhamento, ou seja, a hora certa da gente se colocar em vigília ou em sono ou fome, qualquer que seja a nossa atitude, ou eu entender que eu tenho um metabolismo hormonal que tem hora certa para acontecer, eu tenho uma ciclagem de fome e saciedade que tem hora certa para acontecer, eu entender que eu tenho um sistema cardiorrespiratório que tem um programa circadiano e a maneira como eu posso interferir nessa circuitaria prejudicando ou ajudando o meu organismo a funcionar de uma forma mais adequada. Então, por exemplo, manutenção da vigília no escuro, né? Prolongar o tempo claro, o tempo que eu me exponho à luz. Extremamente prejudicial, porque funções que devem acontecer iminentemente no escuro, eu acabo suprimindo uma vez que eu estendo esse dia. Então, as minhas 24 horas ficam 15 horas de luz
e poucas horas, ou mais que 15 horas, às vezes 18 horas de luz e poucas horas de escuro. Esse é um dos pontos que a gente vai abordar na medicina circadiana. A medicina circadiana, ela justamente estuda essa relação entre noite e dia e ritmos relacionados a noite e dia, e o quanto o estado de vigília e o quanto o tempo de sono, ou adequar o período noite com o sono, isso pode repercutir na saúde global dos nossos pacientes. Exatamente. Entender também que existem mecanismos de medir um pouco melhor essa circuitaria toda, como por exemplo a aula que eu vou dar, que é sobre actigrafia, que é um exame não novo, mas pouco conhecido, que nos ajuda a entender um pouco como que o nosso paciente se posiciona na fase clara e escura, como que é o ritmo dele dentro da fase clara e escura, o padrão de atividade dele, a temperatura periférica dele dentro da fase clara e escura das 24 horas, e perceber, muitas vezes a queixa, ela é muito relacionada a um desalinhamento, a ele não, naquele momento, pertencer àquele horário. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre a melatonina também, que é o nosso hormônio, que ele é produzido à noite, ele não é um hormônio do sono, e aí vocês vão entender também durante o congresso, espécies noturnas produzem melatonina à noite, então se a melatonina fosse promotora de sono, as espécies noturnas deveriam produzir melatonina de dia, e não é o que acontece, então a gente entender qual é o papel, a função circadiana da melatonina, ela é um grande agente da manutenção, né, desse ritmo de 24 horas circadiano. E fala também um pouco de algo que vem crescendo muito na nossa sociedade, que é o trabalho em turno. E é muito importante a gente entender como que pode ser melhorada a função do trabalhador em turno, entender quais são as consequências, né? Uma vez que a gente se propõe a trabalhar em turno, na área da saúde, muitos de nós trabalham em turno, então saber qual é o limite, quais são as consequências de trabalho em turno, o que pode ser feito para melhorar essas consequências. Enfim, a medicina circadiana, ela vem com muita força. A gente tem sociedades internacionais de medicina circadiana, então eu acho que é um tema, e a gente está vendo que nos congressos internacionais cada vez mais ocupado, cada vez mais crescendo esse interesse. Mais um ponto para qualquer médico ou profissional da saúde ficar integrado a essas informações. Então passaremos sobre como avaliar, como fazer uma triagem, como identificar fatores relacionados ao sono que podem ser não percebidos inicialmente, depois você fazer como solicitar exames, avaliar exames, identificar, e também teremos temas mais específicos, como por exemplo, como se dá o sono ao longo da vida. Então, é um padrão igual a vida toda? E como testaremos ao longo da vida os sinais que podem ser encontrados? Por exemplo, é pouco identificado a apneia do sono em crianças, mas é uma doença que pode estar lá. As queixas cognitivas do seu adulto mais, do seu paciente adulto mais, será que elas são queixas cognitivas de fato do ponto de vista neurológico? Ou tem algo relacionado ao sono que podem impactar nessa atenção, concentração e funções de memória? Então também teremos uma abordagem em uma das mesas que será exatamente essa discussão. Como avaliar o sono ao longo da vida e os seus impactos. E entender também que o que a gente precisa fazer muitas vezes é simplesmente alinhar a expectativa do nosso paciente. Como? Conhecendo as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, que já são previstas no sono, desde a criança até o idoso, diferentes no homem e na mulher, né? Por conta não só da questão hormonal, mas também por questões de propensão, por exemplo, que o homem tem a ter mais transtorno respiratório que a mulher, e como que isso vai se desenrolando com o envelhecimento. Uma das mesas ela vai abordar exatamente a questão da apneia do sono especificamente. E pode parecer desinteressante por vezes para quem não é especialista no sono, mas é um grande engano. Você deve ser capaz de pensar sobre a apneia do sono, como rastrear a apneia do sono e às vezes identificar as diferentes técnicas que você vai indicar que serão terapêuticas, que vão desde uma abordagem odontológica até uma abordagem respiratória e uma abordagem cirúrgica. E você
você como profissional da saúde geral precisa também estar alinhado a respeito da apneia do sono, particularmente por ser extremamente prevalente. Desde o diagnóstico, porque a gente vê que para a apneia obstrutiva do sono existem muitos métodos diagnósticos. Então, entender, isso a gente vai mostrar também no evento, qual é o melhor método diagnóstico para o seu paciente em função daquilo que você está procurando. Uma vez feito esse exame, como que você vai interpretar esse dado? Porque cada método tem uma maneira diferente da gente interpretar ali no nosso raciocínio clínico. E depois disso, justamente isso que você estava comentando, eu tenho o método ideal, eu fiz o diagnóstico, qual é o manejo desse paciente? Não só esse vai para aparelho intraoral, esse vai para cirurgia, mas avaliar também as comorbidades desse paciente. Então, por exemplo, um paciente com dor facial, né? Um paciente com disfunção temporomandibular, um paciente com bruxismo, ou então um paciente com uma tolerância diferente de algum tipo de fármaco. Então, o manejo do paciente, muitas vezes a gente fala, esse exame, esse diagnóstico é perfeito para esse tratamento. Mas, na verdade, o teu paciente pode ter alguma contraindicação para aquele tratamento e a gente tem que pular e ir para outro tratamento. Tem um outro detalhe também, né? Que é o que a gente chama dos fenótipos de apresentação da apneia do sono. A gente tem a tendência a acreditar que a apneia obstrutiva do sono ela é exclusivamente relacionada a um sobrepeso e uma obesidade. E a gente também tem fenótipos de apneia do sono que são encontrados em pessoas eutróficas. Isso também será abordado e será discutido. Por sinal, um grande privilégio do nosso congresso é a gente ter um espaço para discussão em todas as mesas para que vocês possam fazer suas perguntas e tornar mais dinâmica as nossas apresentações. Isso permitindo que tenha uma interação próxima com quem é congressista junto com os palestrantes. Vamos só considerar, André, agora, já que você citou e surgiu alguns pontos, e esse será um tema da nossa aula, que é essa questão da relação com dor, né? Assim como fadiga e outras queixas como de humor estão extremamente prevalentes no nosso consultório, mesmo para quem não trabalha com medicina do sono, são queixas comuns. A queixa de dor e diferentes aspectos de dor, a gente pode sentir dor, pode ouvir muitas queixas sobre dor osteoarticular, sobre dores de cabeça, sobre dores musculares e dores muitas vezes inespecíficas e difíceis de rastrear. Mas a dor ela tem uma íntima relação, se não bidirecional, com o sono. Esse será um ponto importante da nossa discussão e que serve para todo profissional da área de saúde. Sim, a dor realmente ela tem. E a gente tem 3 grandes transtornos do sono que estão ali na nossa classificação, que são os mais prevalentes, que são a apneia, a privação de sono e a insônia. E cada um deles tem mecanismos que muitas vezes acabam, né, se correlacionando, que favorecem não só a manutenção como a piora da dor, mas também o aparecimento de dor naquele paciente que não tem. Então, a privação aguda de sono, ela é um fator que a gente já sabe que está ali na etiologia da dor. Muitas vezes uma cefaleia, muitas vezes o paciente teve ali alguma lesão que estava em reparo, mas na hora que ele privou 2 noites de sono, aquela dor aparece. Então a gente tem a dor nociceptiva também envolvida na privação de sono. E a gente tem um estado inflamatório aumentado no nosso organismo, principalmente na apneia obstrutiva do sono, mas também na insônia e na privação de sono. Porque o encurtamento do tempo total de sono, ele é um gatilho para a cascata inflamatória. E não é sobre não dormir. Há também trabalhos que já mostram evidências de que a própria regulação da percepção de dor em nível de receptores é modulada bidirecionalmente sobre o sono e como esse sono acontece. Isso também é uma dica, porque não raramente a gente atende também muitos pacientes que são encaminhados por apresentarem a chamada dor refratária ao tratamento, e na verdade a modulação do sono desse paciente pode modificar a resposta
ao tratamento, inclusive medicamentoso, para uma dor crônica. Muito interessante para os psicólogos, que é o seguinte: a gente sabe que dentro da estrutura da insônia, dos fatores de perpetuação, precipitantes, né? A gente vê que existe ativação de alguns vieses cognitivos, que são vieses de memória, né, a própria percepção do seu sono. Esses mesmos vieses de atenção, de estar atento, por exemplo, à falta do sono, são os mesmos vieses que são ativados para a dor. Então, o paciente com insônia, por já ter esses vieses cognitivos ativados, ele tem uma propensão maior a ter dor. Por quê? Eu tenho um viés de memória de que eu durmo mal. É o mesmo de que eu tenho mais dor, de que eu presto atenção no sono e de que eu presto atenção na dor. Então, nessa bola de neve cognitiva também, quando a gente faz um tratamento, no caso a TCC para insônia, a gente vê que o paciente melhora a dor, porque eu estou lidando com os mesmos vieses cognitivos. Ou seja, não é nem sobre o status inflamatório da dor, de onde o paciente se queixa, mas às vezes é como ele percebe essa dor e ele sobrevaloriza essa dor, que não responderá anti-inflamatórios, analgésicos. Porque nesse caso, muitas vezes a gente pode estar falando de uma insônia com tempo total de sono adequado. Por isso, eu não vou ter a ativação da cascata inflamatória, e aí a minha percepção da dor está relacionada com toda essa questão cognitiva, que tem aí alguma falha na circuitaria, e que a gente vai falar sobre isso no congresso. Esses pontos de discussão que a gente trouxe hoje, nesse terceiro encontro, foi exatamente o que apresentaremos no primeiro dia do nosso congresso. Então, no próximo encontro que teremos, discutiremos quais são as novidades do nosso segundo dia. Exatamente. Até já.